A todos, estamos aqui para mais uma aula de geografia e a aula de hoje é sobre estudos da Terra. Esse conteúdo é muito importante porque nós vamos ver toda a parte interna da Terra, toda a estrutura interna, como ela é formada, como ela é dividida e toda a sua importância. Então, para iniciarmos, nós vamos ver a estrutura interna da Terra. Nós vamos ver que ela é dividida em camadas e a partir daí nós vamos estudar camada por camada. Quando a gente é pequenininho, a gente costuma aprender que a Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. Isso está correto. Porém, essas camadas elas podem ter algumas subdivisões e nós vamos estudar isso e a importância delas na formação terrestre. A primeira parte é o núcleo, que é chamada a camada mais inferior, e assim como a crosta ou também o manto, ela também pode ser dividida em duas partes. É o núcleo externo e o núcleo interno. Não existe certeza sobre o estado físico de fato do núcleo interno, até porque nunca se chegou até lá. Nunca houve, por exemplo, um buraco que fosse escavado para chegar até essa parte do núcleo interno ou externo. Mas acredita-se que ele seja no estado sólido devido à pressão interna da Terra. Ele apresenta temperaturas aproximadas aí a cerca de 5.000 graus Celsius. O núcleo externo provavelmente encontra-se no estado um pouco mais líquido, ele tem um pouco menos de pressão e a partir daí ele pode ter uma temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius. O manto, ele é também dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Ele é constituído basicamente de ferro, magnésio e silício, além de ser composto por materiais pastosos, que é chamado de magma. Nessa camada, acontecem os movimentos de convecção, em que o magma mais aquecido pelas altas temperaturas no interior da Terra sobe para a porção mais elevada. E à medida que se resfria, desce novamente para as porções mais inferiores em um processo cíclico. O que é que quer dizer aí, gente? Esse movimento, que são chamados correntes de convecção, é bem similar ao movimento de fervura de uma água numa panela. A água está aquecendo embaixo, à medida que ela aquece, ela se torna mais leve e sobe. Então, leva aquelas bolinhas de fervura. A água que está em cima, mais fria e mais pesada, ela acaba descendo. Então, fica fazendo esse círculo da água para que ela ferva. Então, o magma é basicamente isso. No entanto, o que a gente precisa entender é que acima do magma, acima desse local fervendo, borbulhando, nós temos aí as camadas de placas tectônicas se mexendo, justamente por conta desse movimento de correntes de convecção. Isso seria uma coisa bem semelhante a eu ter uma panela, colocasse um mel para borbulhar, porque ele tem uma textura mais grossa, e colocasse bolacha, creme crack em cima. À medida que aquele mel vai fervendo, vai borbulhando, vai mexendo aquela placa de bolacha. E a partir daí seriam os movimentos das placas tectônicas, onde uma bolacha pode subir em cima da outra, pode bater na outra, pode se separar da outra. E esses são os movimentos que as placas vão fazendo.
As profundidades desse manto podem alcançar 2.900 quilômetros e atingem cerca de 2.000 graus. A crosta terrestre ela é subdividida em crosta superior, que é chamado de cial, e crosta inferior, que é chamado de cima. Ela também apresenta profundidades que oscilam de 30 a 70 quilômetros, configurando-se como a menor camada da Terra. As temperaturas podem variar e chegam a alcançar os 1.000 graus, que é justamente a parte em que está em contato com esse manto. Então, vai pegando aquele aquecimento do manto e partes da crosta podem ter essa temperatura. A parte superior da crosta é composta predominantemente de silício e alumínio, e os tipos de rocha são geralmente sedimentares, além de granito e basalto. Com relação à formação rochosa, as rochas elas são divididas aí em alguns tipos. Que tipos são esses? Elas podem ser magmáticas, elas podem ser sedimentares e elas podem ser metamórficas. As rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas vulcânicas ou ígneas, são formadas a partir do resfriamento do magma, que pode ser chamado de intrusiva, quando o magma se resfria no interior da crosta e forma, por exemplo, o granito, e extrusiva, quando o magma se resfria na superfície, onde forma o basalto. Então, como é que eu tenho essa formação desse magma, dessas rochas magmáticas? Elas geralmente ocorrem próximas a vulcões, porque aí eu vou ter uma saída do magma da parte do manto. Então, quando ele resfria-se ainda dentro da chaminé do vulcão, ele tá formando rochas que são chamadas de rochas intrusivas. Então, aquelas rochas ali do interior, elas resfriam-se com o passar do tempo e vai formando rochas, por exemplo, como granito. Já a parte externa, quando esse magma sai e resfria do lado de fora do vulcão, nós vamos ter aí uma rocha de superfície, e é o exemplo aí o basalto. O outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. Eles são produtos da degradação mecânica ou química de outras rochas, ou ainda a junção com material de origem orgânica. Quando tem essa junção com material orgânico, forma, por exemplo, carvão mineral. A detrítica, que são os arenitos, e a química, que é o calcário. Lembrando, a dendrítica é de degradação mecânica. É como se você fosse quebrar aquela rocha. Então, aquilo ali virou arenitos, aquela rocha inicial. E quando há uma formação, uma alteração química, forma, por exemplo, o calcário. E por último, as rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação sofrida por outras rochas sobre alta pressão ou temperatura, como, por exemplo, o calcário pode ser transformado em mármore. Com relação às formas de relevo, as montanhas, que são as primeiras formas de relevo que nós vamos ver, são aquelas regiões onde ainda hoje tem um processo interno, que, no caso, esse processo vai superar o processo externo, ou seja, quando vai ter o soerguimento daquele local,
ele vai ser mais forte do que a erosão, do que a destruição daquele local. É comum, no entanto, considerarmos montanhas aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 30 metros. A 300 metros. Então, gente, a montanha é basicamente o quê? Ela tem que ter, no mínimo, 300 metros. Então, vocês vão me dizer, ô professora, e por que no Brasil nós não temos montanha? Porque dentro do Brasil não existe montanha. A única forma de relevo aí que não existe aqui. Se eu tenho aí diversos locais que tem mais de 300 metros, a Serra de Santa Terezinha mesmo tem mais de 300 metros. Porque esse tipo de formação é necessário ser a partir do soerguimento interno quando se tem um dobramento de rocha, quando uma rocha, uma placa tectônica se dobra sobre a outra. Aqui no nosso caso, nós temos apenas um soerguimento da rocha. A nossa rocha apenas se elevou um pouco devido à pressão. Então, formou aqui, no caso, uma serra. Para que seja uma montanha, precisa haver essa movimentação interna. E essa é uma movimentação interna geralmente contínua. Por exemplo, a cadeia do Himalaia, ela cresce, ela fica mais alta constantemente. Por ano, dependendo da movimentação aí da placa, ela pode chegar até, no máximo, de crescimento de 30 centímetros. A Serra de Santa Terezinha não cresce. Ela está ali quietinha. Pode haver um processo de soerguimento muito lento dela, mas é tão lento que o processo erosivo, a erosão, o desgaste dela, é mais rápido do que o soerguimento. Então, quando há esse processo erosivo mais rápido do que esse soerguimento, não é montanha. E também precisaria ser um dobramento. Então, como nós não temos dobramento no Brasil, então necessariamente não temos montanha aqui. Os planaltos, eles são superfícies elevadas, com ondulações suaves, determinadas por escarpas que constituem declives e nos quais o processo de destruição supera os de construção. Entre os fatores externos predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, mas podem ser formados pelo soerguimento de blocos magmáticos. Então, o que é que ele está explicando aqui com relação a planalto? Ele é uma superfície mais elevada, tem ondulações mais suaves. Nós não vamos ter geralmente planaltos muito pontiagudos. Por quê? Porque o processo de destruição supera o de construção. Então, nossa Serra de Santa Terezinha, ele é um planalto. Ela é arredondada, ela não é pontuda. Com relação aí o fator de desgaste, ele acontece mais do que os fatores de sedimentação, de destruição, de fato, daquela terra. Ela dificilmente é destruída, ela é mais desgastada. E tem aí essas estruturas sedimentares que podem formar parte de planícies abaixo, mas também esses planaltos geralmente são formados por soerguimento de blocos magmáticos. Ele subiu, soergueu ali e se levantou um pouco, formando aí um planalto. As planícies. Elas são superfícies aplanadas que o processo de deposição supera o de desgaste. Então, basicamente, a superfície planície, ela é uma superfície plana e ela é formada muito mais
por deposição, você pegar aquela areia que saiu daquele planalto e colocar ali naquela planície. E é abaulando ali e deixando ela planinha. E esse processo de deposição, de colocar aquele sedimento ali para ficar plano, imagine, eu tenho uma serra bem alta. Com o passar do tempo, aquela serra vai se desgastando. Para onde vai aquela areia que solta daquela serra? Ela vai para a planície, que fica logo embaixo. E vai ali abaulando, se deposendo ali e ficando aquela camadinha reta, havendo pouco desgaste daquele terreno. O que há realmente é a colocação de sedimentos ali. Já a depressão, as altitudes da superfície são mais baixas que as formas de relevo, que as circulam. Então, classifica-se aí como depressão absoluta, quando elas estão abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, quando elas estão acima do nível do mar. Porém, elas são rebaixadas em relação à área circunvizinha. Em outras palavras, a depressão é como se fosse um buraco no terreno. Porém, se esse buraco for grande o suficiente para que a parte mais funda dele esteja abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. Se esse buraco for não tão grande assim, que ainda esteja acima do nível do mar, ela é chamada de depressão relativa. Com relação a esses tipos de depressão, só existe a depressão relativa no Brasil. Depressão absoluta não existe aqui. Então, montanhas não existem no Brasil. Planaltos, planícies e depressões existem. No entanto, as depressões só existem as relativas. As absolutas não existem. Com relação aí à estrutura de relevo, o relevo ele é resultado de dois grupos de força. Os agentes chamados endógenos, que são os agentes internos. Vamos ver, nós temos a Terra, ela sofre pressão de dentro dela para fora, modificando a sua superfície. E os agentes exógenos, que são os agentes externos, ela também sofre a pressão de fora para dentro. Só que essa pressão de fora para dentro, ela também vai dar modificação e ela é causada aí pela água, pelo vento, pelo mar, pelas geleiras e pelos próprios seres vivos. O próprio ser humano é um dos maiores modificadores de relevo que existe. Os agentes endógenos, nós podemos aí destacar, por exemplo, o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, que são responsáveis pela formação das grandes cadeias montanhosas, a partir aí de dobramentos, ou então de falhas. Então, esse processo de tectonismo nada mais é do que a movimentação das placas tectônicas. E nós vamos ver que essas movimentações, elas podem ocorrer e a partir daí, elas podem fazer um dobramento, ou seja, uma placa se dobra sobre a outra, uma placa vai descendo como se fosse afundando no magma e a outra se ergue sobre aquela, e com esse dobramento forma aí as grandes cadeias de montanha. Podem aparecer aí também alguns vulcões, ou pode haver as falhas do terreno, onde vai abrir geralmente fendas, vai abrir desnivelamento do terreno. Então pode abrir uma fenda naquele local, pode ficar um terreno bem acima do outro. E a partir daí a gente vai ver que o terreno ele vai ter grandes modificações. No caso, o vulcanismo, também um agente endógeno, também modifica o relevo.
e é uma atividade pela qual se dá a liberação do magma para a superfície terrestre. Ele ocorre pelas bordas da placa tectônica e as áreas de maior ocorrência de vulcão ativos na Terra é chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Só para lembrar que existe vulcões com 3 classificações. São vulcões ativos, são vulcões dormentes e são vulcões extintos. O vulcão ativo, o nome já diz, ele entra em atividade constantemente. Então, são vulcões que estão ali em placas entre 2 placas tectônicas que têm movimentos constantes. Então, com isso, ele sempre está liberando aquele magma. O vulcão dormente é aquele vulcão que pode passar aí um bom tempo sem entrar em erupção, mas que existe a probabilidade, mesmo depois de alguns séculos, dele voltar a expelir lava. Já o vulcão, que é chamado vulcão extinto, ele se extinguiu, ele não pode mais soltar lavas. Aí vocês perguntam, professora, e no Brasil, já que nós estamos no meio de uma placa tectônica, existem vulcões? Sim, existem vulcões. Foi descoberto que na região amazônica existiu aí um grande vulcão. Porém, esse vulcão é um vulcão extinto que foi detectado que provavelmente a última vez que entrou em erupção foi há milhões de séculos atrás, ainda no processo aí de formação dos continentes, de separação da Pangeia. Provavelmente a placa poderia ser 2 placas, encontro de 2 placas aí, ou ter uma fenda grande na placa, e a partir daí surgiu um vulcão, mas que depois isso daí se modificou com a formação aqui do continente americano e ele se extinguiu. Mas ele é tão antigo que ainda é desse processo, estima-se que ele é desse processo ainda de formação da Pangeia nos continentes atuais. Os agentes endógenos com relação a abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são movimentos naturais da crosta terrestre que se propagam por meio de vibração. Então, é o nosso famoso terremoto. Ele pode ter dois locais importantes, que é chamado o hipocentro, onde se inicia o abalo na parte interna da Terra. Geralmente a gente conhece muito o epicentro, que é o ponto inicial do abalo na superfície da Terra. É onde se iniciou aquele abalo, que é geralmente o local mais forte daquele terremoto. No entanto, na parte interna da Terra, onde de fato as rochas se bateram, é chamado de hipocentro. Os abalos podem ser classificados por causa de 3 tipos diferentes, através de vulcanismos, de tectonismos ou de desabamentos. Então, é basicamente o quê? Eu tenho um vulcão, meu vulcão está entrando em erupção, graças aí ao movimento das placas e do magma, e isso pode causar um abalo sísmico. Através do tectonismo, não necessariamente tendo a saída da lava, mas uma área pode, vamos supor, pode se dobrar ou pode se falhar ali naquele local, e quando eles estão andando, se dobrando, eles vão se movimentando e a partir daí pode tremer a terra,
ou pode haver um desabamento, não necessariamente um deslizamento de terra, mas um desabamento interno de terra. Suponhamos que ali na parte interna houvesse um bolsão de ar, uma área que não tivesse terra em si, tivesse apenas ar, e uma pedra começou a se deslizar ali dentro e aquele terreno acaba desabando, afundando. E com esse afundamento causa um tremor. Então, esses são os 3 tipos. E para medir a magnitude dos terremotos, é utilizado aí a escala Richter. Os agentes exógenos, que são os agentes externos, agentes que estão na superfície da Terra. São agentes modeladores do relevo, que eles podem ser o intemperismo, que é o conjunto de processos físico, químico e biológico que causa a degradação das rochas. Pode ser através da água ou vento, que causam a erosão, o transporte e a sedimentação daquele local. Os principais tipos de erosão, que são justamente o que causa aí a modificação do terreno. Podemos ter aí a erosão fluvial, que são causadas pelos rios. Elas se formam em planícies fluviais e em deltas. Então, por exemplo, eu tenho um rio passando ali e aquele rio vai causar uma erosão naquele local onde passou. Eu tenho também o tipo de erosão pluvial. Então, tomem cuidado, fluvial com pluvial. Fluvial vem de rios e pluvial vem de chuvas, onde as enxurradas, as grandes tempestades podem fazer um desgaste do solo e podem provocar aí o transporte de grandes cargas de terra. Aí sim, é um deslizamento de terra. Choveu demais naquela área, desabou e caiu, por exemplo, a metade da terra que tinha em cima da serra. Fez um grande deslizamento e essa parte desses sedimentos se soltaram e desceram e vieram para a parte mais baixa da serra, que é o que acontece geralmente nesses morros aí onde tem áreas de favela em grandes cidades. Nós temos aí a erosão marinha, que é causada pela água do mar, que modifica o relevo litorâneo por meio do trabalho que é chamado de construtivo e desconstrutivo, porque as ondas levam a força até aquela rocha e buscam aquela sedimentação. Então, elas constroem e elas destroem. Nós temos também a erosão eólica, que é causada pelo vento. A sua ação destrutiva é chamada a partir da deflagração dos ventos que varrem a areia. Nós temos aí a corrosão, que consiste em tirar partículas de areia contra o relevo, causando um intenso lixamento daquela área. E a ação construtiva, que é a formação de dunas ou do solo de loams. Então, basicamente, a eólica, ela destrói, ela varre aquela areia, ela corrói, fazendo uma lixação naquele terreno. O vento bate, bate, bate e vai tirando aqueles grãozinhos de areia dali. E ela pode ter uma ação construtiva com a formação das dunas, que é o transporte da areia de um canto para outro. A erosão glacial, que tem como ação o gelo. Pode ser por compressão. No caso, seria o quê? Eu tenho uma rocha, essa rocha tem uma fenda e ali, por algum motivo, congelou a água naquela fenda, formou o gelo.
e aquilo ali vai sofrer uma pressão e vai aumentar, vai alargar aquela fenda da rocha. Então, é um tipo de erosão. Também pode haver o desgaste mecânico, que é o deslizamento de massas de gelo sobre rochas. Por exemplo, a gente vê muito em filmes aí avalanches. Quando há uma avalanche de neve em grandes montanhas, não se degrada, não cai apenas a neve, cai também rochas dali, partes daquilo ali é degradado, é erodido e desce também junto com a neve. E aqui nós terminamos, espero que tenham compreendido e que durante a aula nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Até mais!